Louvado é o nome do Senhor. Prometo ser muito breve. Queria compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra em Gênesis, lá no capítulo 28. Hoje é dia de Santa Ceia, hoje é dia de celebrarmos a morte e a ressurreição daquele que se doou por nós. Gênesis, no capítulo 28, a partir do versículo 20, vai dizer assim: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, e me der roupa para me vestir, de maneira nenhuma que eu volte em paz, que eu volte em paz para a minha casa e para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que regis por coluna será da casa de Deus. E de tudo quanto me conceder, certamente te darei o dízimo. Irmãos, essa palavra vai dizer sobre um voto que Jacó fez. No momento do contexto desse voto, um cafezinho bem gostoso que me foi cedido, Jacó não tinha nada. Jacó literalmente não tinha nada. Mas ele foi bem claro. Ele era um homem de promessas, ele tinha muitas promessas. E dentro das promessas das quais ele tinha, ele fez um voto ao Senhor. Se o Senhor me der o de comer, guardar nessa jornada, me der pão, me der roupa, eu certamente darei o dízimo de tudo que eu conquistar. Fazer votos com Deus é algo muito peculiar e corajoso. As pessoas, elas não têm noção de ter um voto com o Senhor. Enquanto você entender o que é votar ao Senhor, você viveria a sua vida em votos com Deus. Porque, mais uma vez, eu vou repetir o que eu já disse aqui algumas vezes. As pessoas, elas acham que o dízimo é algo que vai para o bolso de alguém, que alguém vai pegar esse dinheiro. Não. O dízimo é para a casa do Senhor. O dízimo, quando você dá o dízimo, você só está protegendo aquilo que você tem. O voto, você está chamando a existência aquilo que você ainda não tem. Haja vista Ana. Vocês que são leitores da Bíblia, numa quinta-feira nós vimos isso. Quantos filhos Ana teve? Oi? 5? 5? Não, gente. Ela teve 6, vocês esqueceram de Samuel. Não, tem que contar com eles. Ela teve 6 filhos. Mas o mais lindo é que ela não tinha o quê? Qual era o problema de Ana? Ela tinha madre cerrada. E a Bíblia vai dizer que Penina todo ano o atormentava. E o seu marido todo ano ia lá e sacrificava, pedindo para que o Senhor abrisse a madre de sua esposa. E ela chorava. E ela não comia. O seu marido perguntou: não sou eu melhor do que 10 filhos? Ou seja, dá-se a entender que Penina tinha 10 filhos. Então, quando você entende que ela pegou o voto dela: Senhor, eu não tenho nada, eu não tenho filho, mas se o Senhor me der um, eu só peço um, eu vou te devolver. A minha pergunta é: o ano de 2024 está acabando. Qual foram os votos que você cumpriu com o Senhor esse ano? Qual foi aquilo que você colocou diante do altar? Porque nós fazemos isso por costume. Todo começo de ano, culto da virada. Você dobra seu joelho, você devota e faz votos ao Senhor. Você tem cumprido, você tem sido fiel mês após mês, seja no teu dízimo, na oferta e nos seus votos. A gente tem por natureza esquecer. A gente tem por natureza esquecer das coisas, mas Deus não. Porque Ele não esquece de cada palavra que nós colocamos diante dEle. Você tem entregado ao Senhor as suas primícias? Nós falamos aqui, há 2 domingos atrás, sobre primícia.
E primícia é algo tão lindo, que é a certeza de você saber que nunca vai lhe faltar nada na jornada, por mais que você não tenha nada. Quer um exemplo? O maná que caía, ou melhor, o maná que Deus dava todos os dias para o povo. O Senhor falou o que para o povo? Que não era para fazer o que com esse maná? Me ajuda, leitores da Bíblia. Hã? Porque quem guarda o maná está dizendo o que para o Senhor? Que eu não confio nele. E o mais engraçado é que quando você guardava, o que acontecia com o maná? Então, quando você andava no arraial e você sentia um cheiro de podre na casa de alguém, você entendia que aquela família era o quê? Não confiava. Tem muita gente vivendo assim. O ano começa e termina do mesmo jeito. Ela vive como muitos coaches aí, financeiro diz, vivendo um voo de galinha. Ela vai um pouquinho, volta. Vai e volta. Ela não é como a águia que voa acima das nuvens, independentemente da tempestade, independentemente das adversidades. Você entender o que é você, a sua primícia, você vai saber que pode te faltar tudo, mas o Senhor, o teu pastor, não vai te faltar. Porque eu lhe pergunto, no ano de 2024, lhe faltou o que comer? Lhe faltou o que vestir? Faltou? Então ele tem sido fiel contigo todo o tempo, em todos os momentos. As pessoas elas estão perdendo essa noção. Mateus 6,36 vai dizer aqui, buscai primeiro o quê? O reino do... E as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente tem vivido dias em que as pessoas estão buscando primeiro as demais coisas e acrescentando Deus à sua rotina. Tem muita gente vivendo para pagar conta, uma rotina exacerbada por busca de dinheiro. Eu não estou dizendo que você não tem que buscar seu sustento. Eu só estou dizendo que o acréscimo está virando, muitas das vezes na sua vida, o que deveria ser prioridade. Que não sejamos nós, sejamos essas pessoas que estamos esquecendo do Senhor e colocando Deus como demais coisas. Tem pessoas que percebem e começam a amar mais as coisas. Eu tive o prazer de conhecer um rapaz que o sonho dele era ter uma Mercedes. Ele separou da esposa e nos negócios que ele tinha com ela, ele desalentado, ele falou para mim, eu estava mal, olha o que eu comprei. E é blindada. Eu falei, e você vai levar todo... Você trabalhando numa farmácia, sendo atendente de farmácia, tu vai botar todo dia R$10 para andar nela? Ele, não é assim. Uma vez por mês eu ando nela, no dia do pagamento. E todos os dias, quando ele podia, ele estava lavando aquela Mercedes. Era um homem de Deus, era crente. Deus me abençoou. Deus me deu uma Mercedes que eu tanto sonhava. Ele começou a colocar o amor dele, a paixão dele. Tem muita gente assim, que entra para a igreja, traz até seus filhos e coloca ali dentro e fala assim para as tias, ensina meu filho a amar, a ter paixão pela obra, pelo Senhor, mas você não tem. O seu filho pode até ouvir o que você fala, mas ele vai espelhar as suas atitudes. Porque as palavras até podem convencer, mas o que arrasta é o exemplo. Quais são os exemplos que você tem deixado? Qual é o legado que você tem deixado? Uma das coisas que mais me impressiona é que as pessoas hoje, elas estão desacerbadamente buscando as demais coisas. O reino dos céus tem ficado em segundo plano. As pessoas têm buscado cada vez mais o sucesso financeiro, têm cada vez mais buscado o sucesso profissional e têm esquecido de que isso é só um acréscimo.
Tem pessoas deixando de viver o extraordinário de Deus, porque não entenderam o que é primícia, o que é você se doar e ofertar. Não é só dinheiro, é tempo, é intimidade. O primeiro assassinato na Bíblia aconteceu por quê? Sabe por quê, irmãos? De uma brincadeira que eu ouvi quando eu era adolescente. Porque Deus preferiu a picanha do que o legume. Coitado do vegano. Ele preferiu a picanha do que o legume. Mas, modesta à parte a brincadeira, um deu da primeira porção, da primeira parte, daquilo que era primícia para ele. Senhor, eu te entrego aqui o que é teu. E o outro só entregou aquilo que sobrou. Tem gente que está acontecendo isso. Passa 10 horas trabalhando, passa 10 horas vivendo a sua vida. E quando deita na cama, Senhor, fala comigo. E começa a conversar com Deus, daqui a pouco dá 2 minutos, está dormindo. 5 minutos está dormindo. Pega a Bíblia para ler, nos 4 primeiros versículos já está dormindo, está batendo cabeça. Ele está falando, que isso? Mas quando vai folhear, passar vídeo, olhar qualquer outro tipo de coisa no celular, seja mídia social, o sono não vem. Ou seja, está deixando Deus como acréscimo no seu dia a dia. Está se invertendo as prioridades. E essas pessoas não estão vivendo o extraordinário. Estão deixando de perceber e de viver o extraordinário de Deus. Quando você entender que a prioridade no teu levantar, no teu caminhar todos os dias é o Senhor, você viverá dias extraordinários, você viverá momentos na sua vida dos quais você vai falar todo o tempo, o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem falado comigo, o Senhor tem feito coisas extraordinárias. Tem gente que passa o dia inteiro, irmãos, e não percebe das oportunidades que Deus lhe dá para profetizar na vida de alguém, para semear na vida de alguém. Todas as vezes que Deus quiser te mudar de nível, Deus vai te colocar em um processo para que aquele nível se manifeste na sua vida. Se você pedir calma, ou você pedir mansidão, em quais situações o Senhor vai te colocar? Em situações das quais você o tempo todo vai ter que trabalhar mansidão. Vai ter que aprender a respirar. Vai ter que aprender a contar até 10. Vai ter que tentar entender. Quando o Senhor quiser mudar o seu nível financeiro, Ele vai te dar oportunidades para semear na vida de alguém. Quando você começa a semear na vida de alguém, você entende o que o Senhor quer fazer na sua vida. Eu tenho um sonho, irmãos, de ter uma casa linda. Minha esposa quer piscina, quer quintal para botar um cachorro, que ela sonha em ter um pitbull de novo. Mas eu me lembro de um testemunho de um pastor que ele sonhou por anos ter uma mansão. E quando o Senhor deu essa mansão para ele, em 2 meses, bateu um homem na porta dele, um profeta, e disse: eu quero que você dê para fulano de tal essa casa. Ele é da carne. Não é possível. Por mais de 10 anos eu sonhei com isso. Por mais de 10 anos eu fiz por onde? Preguei, eu fiz a obra do Senhor para conquistar algo, trabalhei para conquistar algo. O Senhor veio dizer para mim que eu não vou poder desfrutar daquilo que eu conquistei. E por mais 2 meses aquele homem relutou. E o Espírito Santo o incomodando para ele dar para o irmãozinho que tinha 4 filhos e tinha acabado de perder a esposa. E talvez você me pergunte, mas esse irmão teria condições de morar numa mansão dessa? Não sei, Deus mandou dar. E aquele homem não entendeu, relutou até o dia que ele deu essa casa para aquele irmão. Esse homem hoje mora fora do país e ele constrói mansões nos Estados Unidos. E ainda é pastor, ainda prega a palavra.
Tem vezes que Deus vai te dar oportunidade para fazer certas coisas que ao seu olhar humano, ao meu olhar humano, é loucura. É loucura. Eu pedi tanto a Deus uma coisa, pedi. Deus está te moldando e te levando a esse caminho, mas você não percebe. Você pede mais fé. E quando Deus te coloca em provas, você está dizendo que Satanás está querendo se andar com a tua vida. Quanto que, na verdade, é o Senhor que está te oportunizando a aumentar o seu nível de fé. Eu passei por cada situação na minha vida, mas eu sempre vi a mão de Deus agindo. Eu sempre vi a mão de Deus agindo. Minha esposa estava grávida da nossa primeira filha. Eu não trabalhava, aluguel atrasado, eu não tinha nada. E ela estava com 8 meses. E ela me perguntou, o que a gente vai fazer? Irmãos, meu olho cheio de lágrimas, eu só falei uma coisa para ela. O Deus que me tirou das ruas, que eu morei na rua, o Deus que fez uma obra na minha vida não vai deixar eu faltar. Se Ele me fez promessa, Ele vai fazer algo na minha vida. Isso foi umas 3 horas da tarde. 6 horas da noite, um homem me liga, um homem de Deus me liga. Você está em casa? Eu estou. Estou precisando falar contigo. Amém. E ele me deu tudo para minha filha, desde o berço, roupa, nunca faltou nada para minha filha. Eu não tinha um pacote de fralda, irmãos. E Deus me deu tudo. Mas eu esqueci por um momento que eu pedi a Deus para ser provado na minha vida financeira. Eu ajudava as pessoas e as pessoas não me ajudavam. E eu não entendia isso. Vivia na obra, ajudava, fazendo a minha parte. Deus vai te oportunizar a mudar de nível desde o momento que você se permitir a ser usado nas situações das quais Ele te colocar. Se você pede a Ele uma situação da qual você precisa evoluir, Ele só vai te evoluir se você for moldado nessa situação. O ano de 2024 está acabando. Consagre o teu ano de 2025. Entrega os primeiros dias de 2025. Fala assim, Senhor, os primeiros meses de 2025, os primeiros dias, eu vou te entregar um jejum. Eu vou fazer algo extraordinário. Eu vou viver o diferente. O ano de 2025 vai ser um ano de extraordinário. Vou fazer coisas diferentes das quais eu já fiz esses anos todos. Para experimentar níveis diferentes contigo, seja na vida financeira, seja na vida sentimental, na tua família, eu não sei. Faça algo diferente para mudar. Porque se você quer mudar o seu nível financeiro, deixa eu profetizar algo na tua vida, um pouco de tempo mais, se você entender e aprender a semear, o que você ganha hoje vai virar o seu dízimo daqui a um tempo. Vou repetir para ver se você dá glória. O que você dá de dízimo ou você recebe hoje, isso vai ser seu dízimo daqui a um tempo. Se você entender semear, se você entender o que é semente, o que é primícia. E talvez você fale, imagine eu dando um salário mínimo de dízimo. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Mas, 2 salários mínimos de dízimo? Amém. 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 Porque é assim que o Senhor faz nas nossas vidas. Ele falou o que para José? Que ele seria um sol e ia governar sobre seus pais e seus irmãos. Mas ele falou a trajetória que ele ia chegar lá? Ele falou para ele o que ele iria passar até chegar lá? Conversei essa semana com um jovem. No trabalho, falei para ele. E faço a pergunta para vocês. Teve algum outro governador no Egito? Teve, Eric? Teve algum outro governador no Egito? Não existiu outro governador. Nem existe dos dias atuais. Se for necessário, Deus cria oportunidades onde não existe cargos para te colocar. Não precisa você correr atrás das coisas. A palavra de Deus vai dizer que as bênçãos correrão atrás de você. Em momento algum, Deus falou para José o que ele passaria para chegar até onde ele chegaria. Muitos homens viveram o extraordinário de Deus,
as promessas de Deus, porque eles permaneceram fiéis. Abraão não viu as promessas, mas ele morreu com a certeza que elas se cumpriram, porque quem prometeu garante. Quem prometeu não retrocede. Quem prometeu é fiel. Essa semana nós perdemos alguém. Talvez alguns perguntem, seus filhos, netos, olhem e falem assim, mas tem promessa que Deus tinha na vida dela que não viveu. Mas você está aí para vivê-las. Ela não vai ver, mas a sua posteridade, a sua família verá. E ela falou no meu ouvido, quando ela me pediu para orar, me permita, eu não vou ver meu bisneto ser pastor, mas eu creio que Deus vai fazer a obra porque eu creio na promessa que Deus tem para a vida dele. Essa mulher, ela abriu as comportas no reino espiritual. E ela sabia que ela não ia ver. Mas ela se foi para os braços do Pai, tendo a certeza que vai começar uma nova linhagem na sua família. De homens e mulheres de Deus, que farão a obra e mudarão a história de muitas vidas. Deus quer fazer isso comigo, contigo. Mas você precisa entender todos os processos dos quais Deus tem te colocado. Você precisa ser maturado e entender que para passar por situações e alcançar aquilo que Deus te prometeu, você precisa ser fiel em todo o tempo. Você não pode negligenciar, você não pode titubear nem para a esquerda nem para a direita. Você tem que entender o que é primícia, o que é reino dos céus. Buscar o reino dos céus. Se eu perguntar para você o que é reino do céu, você pode me descrever? Você pode falar para mim o que é reino do céu? O que é buscar o reino do céu? O reino do céu. O que é o reino do céu? Dá um exemplo. O que é o reino do céu para você? Hã? Quê? Da onde Deus está. Buscar o reino dos céus é você viver todos os dias fazendo a vontade daquele que te enviou. Quem busca o reino dos céus busca viver a palavra incessantemente. Apesar das adversidades, apesar das lutas, apesar de tudo aquilo que vem contra ti. Buscar o reino dos céus é ter a certeza de que não é por você ou para você, mas é por Ele, é por causa dEle, toda a honra, toda a glória dEle. Então, se Deus te oportunizar a colocar na frente de pessoas que te machucaram, que te magoaram, para liberar perdão, se Ele te colocar em situações dos quais você vai ter que aprender a ensinar as pessoas, aprender a ensinar as pessoas o que é perdão, o que é Cristo, o que é o amor de Deus. É falar e viver o amor dele. Ou melhor, é mais viver do que falar. Que muitos falam, mas vivem muito pouco. Você precisa entender o que é reino dos céus. Não vai além daquilo que eu penso, daquilo que você pensa, mas ele é aquilo que ele nos ensina na sua palavra. É aquilo que ele fala dentro da sua palavra. Perdoar os 10 mandamentos. Amar o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. As pessoas estão perdendo o amor por si próprias. Elas querem sempre ser cópia de alguém. Elas sempre querem ser parecidas com alguém. Mas ninguém quer ser como Paulo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pode até parecer arrogância no começo que você ouve essa frase. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Fica mais fácil me imitar do que imitar Cristo. Porque ele é fora de série. Você precisa entender isso. O que é imitar a Cristo no seu dia a dia? O que tem acontecido no teu dia a dia que você tem deixado de fazer? De ser uma referência, de ser uma extensão de Cristo, ser uma extensão da palavra, do reino para a vida de alguém. O que você tem deixado de fazer? Quais pessoas têm morrido ao seu lado e você não tem percebido?
Ou quais pessoas têm feito pedidos de socorro em silêncio e você não tem percebido? Porque você está muito preocupada com as suas coisas e está esquecendo de fazer o que o reino fala. Pregar o evangelho a toda criatura, até que ele venha. O que você tem feito para mudar a situação daqueles que estão à sua volta? Qual é a diferença que você tem feito na vida das pessoas? Qual reino as pessoas têm enxergado através da tua vida? Se você convidar alguém que convive contigo no seu trabalho, que convive até mais do que a sua família propriamente dita, essas pessoas descrever você como servo do Senhor, o que elas vão descrever? O que elas dirão de você? O que elas podem discernir de reino sobre a tua vida? Será que elas vão querer ser crentes como você? Será que elas vão querer espelhar? Elas vão querer ser o seu imitador, assim como você é de Cristo? Porque você é uma pessoa que tem palavra de vida, tem palavra de levante, palavras que edificam, palavras de sabedoria. Você tem isso no seu dia a dia? Você tem vivido isso, tem espalhado isso para as pessoas que estão à sua volta? Perceba que você precisa entender as oportunidades que são colocadas à sua volta. Você precisa entender daquilo que Deus quer te moldar, daquilo que Deus quer fazer contigo. Seja no teu nível de fé, seja na sua vida financeira, sentimental, na sua família. Eu não sei naquilo que Deus quer te moldar, que é aquilo que Ele quer te provar, mas Ele quer mudar você de nível. Ele quer fazer com que você seja como uma águia, não como uma galinha, que voe aqui, pose ali. E só tenha por um momento, por uns instantes, a sensação de que está voando. Mas quando na verdade pousa no chão e vê que você não sabe voar, que você só pulou com asa. Você é só uma galinha que tem asa, mas não sabe voar. Tem muita gente que está assim, que vivem a sua vida através do testemunho de outras pessoas. Mas se perguntar para ela, qual é a novidade de vida que você tem para mim hoje? O que você tem da parte de Deus para entregar para mim hoje? Qual o pão de cada dia que Deus te deu, da sua palavra, da porção da palavra que você tem para me dar hoje? Qual é o alimento que você tem para compartilhar comigo hoje? Você só vai ter alimento se você for na despensa do Senhor. Se você for íntimo com Ele. Se você buscá-lo todos os dias. Você sempre vai estar exalando vida. Você sempre vai ter porção da palavra para dividir com as pessoas. Você sempre vai ter algo de Deus para entregar. Você sempre vai ter algo de Deus para edificar a vida das pessoas. Amém, irmãos?